Amém, amém. Amém, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, amém. Pessoal do Meet, a Silvana, a Maria Oliveira, a Edna, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios, capítulo 6. No livro de Provérbios, capítulo 6, né, tem muitos conselhos, são sobre várias coisas ali diferentes que Salomão fala. Mas tem aqui um trecho muito famoso, né, que a gente conhece, assim, eu antes mesmo de conhecer a Bíblia, né, eu lembro que minha mãe falava isso, tem até um ditado, né, tem até uma historinha infantil que fala sobre isso também, né, que aqui no Provérbios 6, Salomão fala pro preguiçoso ir ter com a formiga, né, é assim que ele fala no Provérbios 6, ele fala um pouquinho aqui sobre o preguiçoso. Existe uma historinha infantil que eu lembro que minha mãe me contava, tinha uma historinha infantil que era da cigarra e da formiga, né? E é nesse mesmo sentido do que fala aqui no Provérbio 6, né? Que a cigarra era preguiçosa. E no final, né, a cigarra, ela não tinha como se manter ali no inverno. Ela só queria cantar, ela não queria trabalhar, ela só queria cantar, viver cantando, né? E eu lembro dessa história infantil também, né? E você vê que é uma base também desse Provérbios, né? Provérbios capítulo 6. Em Provérbios capítulo 6, Salomão dá vários conselhos. Gente, que extraordinário. Provérbios capítulo 6. A Bíblia orienta a gente a não ser fiador de ninguém. Gente, caramba, eu já fui fiadora e me dei mal. Realmente, gente, a Bíblia, né? A paz, Pati. Realmente, a Bíblia orienta a gente a não ser fiador. Meu Deus do céu, né? E eu, boba, fui fiadora e aconteceu exatamente o que Salomão fala aqui, né? E realmente, né? A Bíblia orienta a não sermos fiador de ninguém. Piorou de estranho, né? De conhecido, né? Se você botar a mão no fogo por aquela pessoa, aí você ainda pode ser fiador dela, né? Você paga por ela se ela não... A gente vai explicar daqui a pouco o que é ser fiador. Mas às vezes a gente se torna paz, amém? A gente se torna fiador de um estranho, né? E Salomão dá esses conselhos agora. Não seja fiador de ninguém, né? Salomão fala mais uma vez sobre o adultério. O adultério não compensa. Não compensa você trair seu marido. Não compensa você trair sua esposa. Não compensa você ir atrás de quem trai. Não compensa. Isso é uma coisa que não compensa. Não te dá frutos, não te traz nada de bom, né? E Salomão também fala sobre a preguiça. Como eu disse, né? Salomão fala pro preguiçoso ir ter com a formiga, né? A paz, Cláudia, o Salomão manda o preguiçoso ir ter com a formiga e vai falar um pouquinho aqui sobre o preguiçoso. É bem interessante, né? Amém. Provérbios 6 é um capítulo que fala sobre bastante coisa e a gente vai ver aí bastante assunto, né? Amém. Antes de começar, gente, o livro de Provérbios capítulo 6, eu decidi no meu coração aqui, né, de falar para vocês como foi que surgiu isso daqui, né? Em 2020, né, eu tive uma ativação da doença e eu entrei no oxigênio, né? Eu entrei no oxigênio, meu pulmão piorou muito, eu não conseguia ficar sem oxigênio. E eu fiquei 2 meses internada no hospital, né? E eu ficava só no leito, eu não conseguia nem levantar do leito, não tinha condições. Eu tomava banho no leito, não conseguia. E aí depois eu fiz os tratamentos e tal, eu melhorei um pouquinho ao ponto de eu conseguir sair, né, do hospital, só que eu ainda tava no oxigênio, e eu ficava com aquele cilindro, tudo, eu vim pra casa com aquele grandão, né, com o concentrador e com o pequenininho, eu ficava andando nos lugares com o pequenininho. E toda vez que eu ia pro médico, o médico dizia que eu não ia sair daquilo, o médico falava que eu nunca sairia, que o estado que tava no meu pulmão, eu já não sairia mais do oxigênio. E eu falava, eu vou sair. Ele quis até me mandar uma vez pro psicólogo, né? A paz, Dorinha, ele quis me mandar até uma vez pro psicólogo, achando que eu tava com algum problema psicológico, porque eu dizia, eu vou sair, né? E ele falava, não, você não vai, porque o estado tá seu pulmão, você já não consegue mais ficar sem oxigênio. E eu ficava, não, eu vou sair, vou sair. E enfim, gente, eu saí. E o grande sonho da minha vida sempre foi ter filhos, né? Em 2018, eu perdi um filho com 5 meses. Eu tava com 5 meses de gestação. E eu perdi um filho. E então eu comecei nessa saga de ter mais intimidade com Deus. Em 2019, Deus falou comigo. E eu tive um sonho extraordinário. Eu tive um sonho. Nesse sonho, gente, eu tenho certeza que eu vi Deus.
Como eu queria sonhar de novo assim. Era um sonho onde eu via um jardim muito florido. Era um jardim como você não vê aqui nessa terra. Eu nunca vi em lugar nenhum jardim daquele. E era um brilho diferente que havia naquele jardim. Era uma iluminação diferente. Não era lâmpada, era uma iluminação diferente. E tinha um senhor andando nesse jardim. Só tinha esse senhor, não tinha mais ninguém andando nesse jardim. E ele andava bem calmamente pelo jardim e eu não conseguia ver o pé dele. Ele tinha uma calça larga, meio bege, né? E uma blusa larga também, meio bege, branca, bege, meio larga. E eu não conseguia ver os pés dele, mas eu via que ele caminhava assim pelo jardim. E eu não vi o rosto dele. Eu só via que o cabelo dele, na hora que ele ficava de costas, eu via que o cabelo dele era grisalho e o rosto eu não via, era muita luz, né? E nesse sonho falava assim pra mim, com uma voz de trovão, uma voz bem estridente, falava pra mim assim: eu vou te dar um filho e o nome dele vai ser Daniel. E, nossa, quando eu acordei, gente, era muito vívido esse sonho. Quando eu levantei, foi Deus, Deus me visitou. E eu fui procurar o significado de Daniel. E Daniel significa Deus é o teu juiz. E tá bom. Aí, gente, depois desse sonho, alguns meses depois desse sonho, eu fiquei ruim da doença, que foi quando eu entrei no oxigênio. E o médico falava que eu não ia sair mais do oxigênio. E os médicos falavam que é impossível você ficar grávida com um cilindro de oxigênio. Você com oxigênio no nariz aqui quer ficar grávida? Não. Aí eu falei, não, eu vou sair desse oxigênio. E eu ficava falando assim. E então, de repente, graças a Deus, depois de 1 ano e meio, eu saí do oxigênio. E eu consegui respirar, né? Pelo meu próprio pulmão, conseguia respirar. E então eu comecei com aquela saga. Eu falei, eu quero engravidar. Deus falou que eu vou ter o Daniel, eu quero engravidar. E então eu fui ao médico e falei, doutor, ó, é o seguinte, vê aí as medicações que eu posso tomar, porque eu quero engravidar. Eu vou engravidar. E o médico, quando eu fui no médico, o médico falou pra mim, você não vai engravidar. Você não pode engravidar. Aí ele falou pra mim, você não tem condições de gerar um bebê. O seu pulmão não aguenta. Ele começou, gente, eu saí desse hospital chorando. Eu saí chorando, chorando mesmo. Aí quando eu cheguei aqui na minha casa, eu caí assim, eu me ajoelhei na sala, pus um louvor e comecei a orar. Falei, Senhor, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda, Senhor. O Senhor falou que me daria o Daniel. O Senhor falou que me daria o Daniel. Como assim? Eu não posso gerar. E eu chorava, chorava, chorava. E eu comecei um jejum. Aí nisso, eu não lembro nem quanto tempo foi esse jejum, gente, que eu comecei. Eu não lembro se foi 15 dias, quanto que foi. Mas nessa época eu ensinava a minha família sobre a Bíblia. Né? Mas eu ensinava assim, não como eu ensino aqui vocês. Assim, porque quando eu entrei no oxigênio e eu tava quase batendo as botas, né? Que os médicos do hospital até achavam que eu ia bater a bota também, né? A minha família ficou com medo. E o que elas começaram a fazer, minhas irmãs e minha mãe? Elas começaram a se reunir, todo dia elas me ligavam, como eu não conseguia falar, que eu tava muito cansada, elas me ligavam e liam todo dia o Salmo 91 pra mim. Todo dia elas liam. E eu sem fôlego e ouvindo todo dia o Salmo 91, gente. Todo dia elas ligavam e falavam esse salmo. Aí quando eu comecei a melhorar, eu falei, gente, eu posso fazer o seguinte? Eu posso ler aleatoriamente a Bíblia para vocês? Ao invés de ficar lendo todo dia o Salmo 91, eu posso ler um capítulo diferente a cada dia? E eu comecei a fazer assim com a minha família. E eu lia um capítulo diferente a cada dia. E quando eu li um capítulo diferente a cada dia, eu falei, eu vou fazer de um jeito que elas se apaixonem pela Bíblia. Então eu não lia qualquer capítulo. Eu lia, por exemplo, um dia eu li a história de Sansão. No outro dia eu lia Davi. No outro dia eu falava um milagre de Jesus. Então, assim, eu começava a pôr vontade nelas, né? Elas ficavam curiosas. Então, eu ia em trechos, né? Que elas ficavam querendo mais. Até que um certo dia, minha irmã foi e falou pra mim, né? E isso eu no oxigênio, tá, gente? Todo esse período, eu ensinando elas. E eu no oxigênio. Teve um dia que minha irmã falou pra mim, que era mais resistente. Falou assim pra mim, Bruna, por que você não ensina a Bíblia inteira pra gente? Ao invés de ficar capítulos soltos, lê desde o início, ensina tudo. E eu comecei. Eu falei, tá bom, amém. E eu comecei a ensinar a Bíblia inteira. Gente, a minha Bíblia nessa época, era uma Bíblia simples. Era uma Bíblia, a Bíblia de vocês, quando vocês veem lá embaixo, não tem referência, que remete a outro capítulo, outro versículo? A minha não tinha isso. A minha era uma Bíblia muito antiga, não tinha essa referência lá embaixo. Mas eu usava ela, né? E eu tava ensinando minhas irmãs e minha mãe. Então, nesse meio tempo, eu saí do oxigênio, eu ensinando elas, eu saí do oxigênio, né? E então eu fui lá pro médico, como eu disse pra vocês, e eu fui falar com o médico que eu queria engravidar. E então o médico falou pra mim que eu não poderia engravidar. Eu comecei esse jejum.
né? Então eu comecei esse jejum, alguns dias em jejum, e eu pedindo uma resposta de Deus, que eu queria que Deus me desse o Daniel. Deus falou que vai me dar o Daniel, eu quero o Daniel. O Senhor que prometeu, né? Não fui eu não, foi o Senhor. Então me dá o Daniel. O Senhor que falou, né? Eu quero. Cumpra aí o que o Senhor disse, né? E eu orando, gente, em jejum. E esse projeto surgiu com uma resposta desse jejum. Deus, ao me responder esse jejum, ele não me falou sobre a gravidez. Ele não me falou sobre o Daniel. Eu fiz o jejum esperando uma resposta sobre isso, porque o médico falou que eu não podia gerar. Eu falei, Deus, resolve aí. Deus, resolve aí, porque o Senhor falou que vai me dar o Daniel. Resolve aí. O problema é seu. É o Senhor que tem que resolver. Eu não consigo resolver isso, não. E então, em resposta ao jejum, eu lembro, no finalzinho do jejum, Deus falou assim para mim, que tinha chegado a hora de eu ensinar outras pessoas, não era mais para ensinar somente a minha família, não era para somente ensinar minhas irmãs e minha mãe, mas era para eu expandir e ensinar outras pessoas a Bíblia. E ele falou isso para mim e falou para eu anunciar na internet, né? Anunciar no Facebook e tal, né? E ele falou assim para mim, e eu esperando a resposta da gravidez, né? E Deus falou assim para mim: primeiro eu vou fazer os meus planos. Primeiro vou te dar tudo que eu tenho, tudo que é para você. E então, depois que se cumprir tudo que eu tenho para tua vida, é que o Daniel vai vir. Ele me falou assim. Eu falei, então tá bom. Aí, gente, quando ele falou isso, eu fiquei com muito medo. Eu falei, Senhor, como eu vou ensinar os outros? Minha Bíblia não tem nem referência embaixo. Eu tava ensinando minha mãe e minhas irmãs, mas eu ensinava sem minha mãe e minhas irmãs, né? Eu ensinava só para dar um gostinho de quero mais para elas irem buscar, né? Mas não assim para eu sair ensinando. E eu falei, Deus, meu Senhor, me capacita, eu não tenho inteligência para isso. Falei, Deus, eu não tenho escola bíblica. Deus, eu não tenho teologia. Deus, gente, eu não tenho nem estudo de dominical. Eu falei, não, eu não tenho, Deus. Né? O que eu tenho realmente é um coração disposto, Senhor. E eu tenho obediência. Mas, Senhor, eu não tenho inteligência. Eu falei, me ajuda. E comecei a orar a Deus, pedindo ajuda, né? Pedindo sabedoria. Eu tô falando disso porque esse livro fala sobre sabedoria pra gente, né? E eu falei, Deus, eu não tenho inteligência. Como que eu vou ensinar algo que eu ainda também preciso aprender? Eu nunca fiz escola bíblica, nunca fiz nada disso, Deus. Como? Né? E Deus derramou sobre mim um dom diferente. Eu lembro que essa Bíblia, que eu não tinha referência nenhuma. Eu comecei a ler a Bíblia, gente, e eu via a cena, eu via o negócio acontecendo, era muito claro para mim o que estava acontecendo, né? Quando eu lia, sabe quando você vê um filme? Eu lia e via já aquele filme, eu entendia muito fácil. Isso foi um dom que Deus deu, né? E eu cada vez mais preocupada. Eu falei, Senhor, a responsabilidade é grande, Deus, me ajuda. E eu cada vez mais preocupada com aquilo, gente, porque a responsabilidade é muito grande. Não é uma coisa que eu escolheria fazer, porque a responsabilidade é muito grande. Não foi eu que escolhi estar aqui e ensinar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu jamais escolheria essa responsabilidade. Jamais, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu ficava, Senhor, meu Deus, eu não quero ensinar errado, me ajuda, né? E eu orando a Deus, pedindo para Deus me ajudar, né? Me dar discernimento. E então, gente, eu fiz a minha parte. Não basta só a gente orar, né? E é sobre isso que fala o Provérbios 6. Não basta só a gente orar, a gente tem que fazer a nossa parte. Não bastava eu só orar, pedir sabedoria de Deus e esperar Deus me dar toda a sabedoria. Eu precisava o quê, gente? Correr atrás e estudar. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a comprar um monte de Bíblia. Gente, você vê aqui o meu estante, aqui tem um monte de Bíblia. Tem Bíblia em várias traduções. Até Bíblia em hebraico eu consulto. Hoje eu tenho várias Bíblias, várias. E várias traduções diferentes, né? E a Bíblia no hebraico também eu procuro a tradução. O que é isso? Eu comecei a estudar. Né? Deus havia derramado sobre mim um dom, sim, derramou. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que estudar. E até hoje eu estudo, né? Hoje, para dar essa aula que eu vou dar aqui, eu estudei, gente. Não é assim, eu sento aqui 7 horas da noite e falo qualquer coisa, né? Não. Eu passo por uma preparação, né? Durante o dia eu estudo, né? Eu vou lendo, eu vou buscando referências, eu vou confrontando ali as traduções. Tem alguma tradução que tá divergindo uma da outra, eu vou no hebraico, puxo o hebraico. Então, eu comecei a fazer isso, sabe? Então,
Então, Deus dá sabedoria pra gente, Deus dá, Deus capacita, mas a Bíblia diz que a gente tem que se esmerar naquilo que a gente foi capacitado. Então, Deus capacita a gente, mas a gente tem que ir além. A gente tem que estudar, né? A gente tem que se esforçar também, né? Igual hoje eu estudo, né? Eu estudo, não é assim, não é que Deus derramou sobre a minha cabeça, né? E eu sei sem me esforçar. Não, eu me esforço, você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, não vai. Deus não gosta de preguiçoso, né? Deus gosta de quem se esforça, né? E é assim. Amém, minha amiga, amém, amém, glória a Deus. A Paty está comigo desde o início, amém. Desde a primeira aula, a Paty está comigo, amém. E Deus, no comecinho, e mudou, né? No início, na primeira aula, era ainda na minha cozinha, eu lembro, eu não tinha essa mesinha aqui no meu quarto. Era na cozinha, ficava minhas panelas no fundo aparecendo, né? E a Paty está aqui de prova, e eu dava aula, gente, tinha 4 alunos no começo. 4 alunos. E eu dava aula com o mesmo empenho que eu dou hoje para mais de 20 mil. Era o mesmo empenho. E a mesma responsabilidade, o mesmo temor, né? Porque todo dia eu oro a Deus, falo, Deus, me dê sabedoria para ensinar a tua palavra, né? E é isso que eu queria falar hoje. A gente, né? Deus capacita, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar também, né? Igual eu, todo dia eu me esforço, todo dia eu leio, estudo, né? Tem algumas passagens que eu acho muito complexa, muito difícil, eu falo, meu Deus, eu não tô entendendo. Já aconteceu isso comigo, de eu estar lendo, né? E às vezes eu busco até teólogos, né, para ver se eles me dão um norte, se me abre a cabeça. Teve uma vez que eu estava estudando alguns teólogos, eu falei, não, mas eu não concordo com isso que esse teólogo tá falando, e eu estudando, e eu fui e orei, falei, Senhor, abre a minha mente. O Senhor pode me esclarecer isso daqui, né? Eu não tenho que seguir o que o teólogo tá falando, mas eu tenho que seguir o que o Espírito Santo diz. E, gente, o Espírito Santo me deu uma revelação ali que eu nunca li em doutrina nenhuma aquilo. E o Espírito Santo me deu aquela revelação, né? Então, Deus te capacita. Se você quer genuinamente ser usado por Deus, ora a Deus como eu usei, que Ele vai te usar, sabe? Antes mesmo de Deus me mandar fazer isso que hoje eu faço, né? Eu orava, eu lembro que eu sempre orava para Deus, para Deus me usa, eu quero tanto ser usada, ou como eu quero ser usada. Eu sempre falava assim, sempre falava, genuinamente, sabe? E eu não tinha ideia de como Deus ia me usar, né? E hoje eu tô aqui sendo usada por Deus, mas eu sempre dispus no meu coração que eu queria ser usada. Eu lembro no início, eu tinha 30 alunos do Brasil. Eu fui uma vez em uma igreja. Nessa igreja estava tendo um teatro de um grupo internacional, Giovanice, né, esse grupo internacional. E eles viajam o mundo inteiro e fazem teatro sobre Deus. E eles, no final do teatro, né, eles estavam mostrando o trabalho deles na África. E, gente, sério, eu olhei aquilo, eu fiquei tão emocionada quando eu vi. Eu falei, Senhor, como eu queria ir para a África, como eu queria fazer diferença na África, como eu queria fazer diferença em outros países, mas quem sou eu? Eu não tenho condições de sair nem de São Paulo, eu vou sair do Brasil, né? E eu lembro, gente, que eu pensei assim, sério, genuinamente, eu pensei assim. E naquela época, eu não lembro se eu tinha 100 reais ou 60, eu lembro que eu tinha só aquele valor. E eu dei tudo que eu tinha. Eu falei, não, eu quero dar para ajudar vocês, já que eu não posso, eu vou ajudar vocês, eu quero ajudar vocês. Gente, sério, uma semana depois, de 30 alunos passou para 700. E o maior número de alunos era da África. Vocês acreditam nisso? O maior número de alunos era da África. Hoje, né, são mais de 20 mil. E hoje tá ali pau a pau, tá ali a mesma medida, Brasil e África. O maior número de alunos hoje que tem é Brasil e África. Tem outros países, né? Hoje a gente tem Portugal, tem França, né? Tem vários lugares. Tem ilhas, né? Ilha de São Tomé, tem Guiné, tem um monte de lugar, né? Mas, assim, o maior número hoje é Brasil e África. E eu vejo, sabe, que Deus, ele se agrada quando o seu desejo é genuíno. Porque eu nunca quis, né, que por algum interesse ruim, né? Quando eu olhei aquele povo trabalhando para a África, não foi um interesse ruim que eu tive, né? Eu falei, eu não quero ter seguidores, eu não quero ficar viajando, não é isso. Foi genuíno, né? E Deus, ele se atenta aos nossos corações. Quando a gente deseja algo realmente, e esse desejo nosso é genuíno,
Deus dá, Deus faz, né? E eu sou prova disso. E Deus, ele honra aquele que crê nele, gente. E eu creio ainda, em nome de Jesus, que eu ainda vou vir aqui com meus 3 filhos, que Deus falou que eu vou ter o Daniel, o Olívio e o Abimael, eu vou ter. Então eu ainda vou vir aqui com os 3 para mostrar para vocês e honrar, né, esse Deus maravilhoso que eu sirvo e que eu ensino sobre ele, né, e que ele me capacitou dessa forma. E eu queria falar sobre isso, gente, antes da gente começar a aula de hoje, porque a sabedoria é muito importante. E a sabedoria não existe outra forma de ser buscada a não ser por Deus. A sabedoria vem dela, né? Imagina, gente, nunca tive teologia, nunca tive escola bíblica, nunca tive escola dominical, né? E eu sento aqui e ensino e eu tive o privilégio de ser ensinada pelo próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo de Deus que me ensina, né? E quando você tem um coração sincero, honesto, né? Você não tá querendo pra ganhar dinheiro. Ah, eu tô querendo pra, né? Tem gente que tem um coração assim porque quer abrir uma igreja pra ganhar dízimo e comprar um carro novo, né? Deus não vai abençoar esse tipo de coisa. Mas quando o seu coração é genuíno, né? Deus abençoa. E glória a Deus por isso, gente. Eu queria falar isso, eu senti no meu coração de falar isso, tá? Então, amém. Glória a Deus, amém. Amém, amém, amém. A Paty tá aqui online, teve várias vezes que a gente tinha aula. No início eram 4 alunos só. E no início, às vezes, dava aula, só tinha eu e mais um na aula, mais ninguém. Só era eu, mais um e Deus, né? Só tinha nós 3 na aula. Mais ninguém. E no início eu era muito envergonhada. Jamais que eu ia transmitir pelo Facebook, YouTube e Instagram. Jamais. Eu era muito envergonhada. Eu só transmitia pelo WhatsApp. Era pelo WhatsApp ainda que eu transmitia. E era chamada ao vivo no WhatsApp ali. Gente, eu nem gravava. Eu era muito tímida. Muito tímida. Eu ficava até meio assim, né? Eu ficava assim, falando, meio assim. Por quê? Porque eu ficava, Deus, quem sou eu para ensinar a tua palavra? E eu continuo assim, quem sou eu, né? É porque Deus me capacita, mas quem sou eu, né? E glória a Deus, né? Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Amém, amém. Então, gente, amém, glória a Deus. Eu vou orar agora, tá? E eu vou começar a falar sobre Provérbios, capítulo 6. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem e se revela a cada um de nós, mostra a tua verdade, Pai. Nós queremos andar nela, Pai, mas torna ela simples aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, Pai. Fala conosco de uma forma clara, porque às vezes a gente não entende o que o Senhor diz, Pai. Então fala de uma forma que a gente vai entender, de uma forma simples, de uma forma que não venhamos a ficar confundidos, Pai. Amém. Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos guie nessa caminhada, nos guie nessa empreitada, derrama sobre nós da tua sabedoria, do teu discernimento, nos torna conhecedores da verdade e nos dê sabedoria para que venhamos a pregar tudo aquilo que estamos aprendendo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo benefício da tua graça, Pai, amém. Que não venhamos a guardar conosco somente tudo aquilo que estamos recebendo, tudo aquilo que tem modificado as nossas vidas, mas que venhamos a compartilhar com outros também, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me usa. Usa a minha boca para propagar a tua verdade, a tua palavra, Pai, amém. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, me usa. Porque eu sei que eu não sou merecedora, Pai, mas a tua graça me alcançou. Então que o Senhor, Pai, use a minha vida, Pai. Usa a minha boca, usa a minha língua, Pai, para propagar a tua verdade, para propagar a tua palavra, Pai. Torna o meu falar ao teu respeito irresistível, apaixonante, Pai. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resiste e se entregue a ti, Pai. Se apaixone verdadeiramente por ti, mergulhe na tua presença, venha te buscar cada vez mais, venha buscar cada vez mais de ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que essa pessoa venha a ser incendiada na tua presença, Pai, amém. Meu Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque nós somos apenas pó. Nós pecamos, Pai, nós pecamos todo dia. Não há um ser humano no mundo que não peque, Pai. E por isso nós pedimos perdão. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A tua palavra diz que o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor derrama sobre nós misericórdia abundante, graça abundante da tua bondade, porque o Senhor sabe que nós somos apenas pó, Pai. Então, meu Senhor, que o Senhor se lembre disso, que nós somos apenas pó e derrame sobre nós
da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade, Pai. Meu Senhor, que a tua glória resplandeça em nossas vidas, Pai, que o teu brilho seja visto através de nós, assim como era com Moisés, Pai, que todos possam ver a tua glória em nossas vidas, que todos possam testemunhar o Deus misericordioso, maravilhoso e poderoso que nós temos, Pai, amém, que sejamos um testemunho vivo do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, amém, que sejamos um testemunho vivo da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, venha e nos traga sabedoria, nos traga conhecimento, Pai, que sejamos sábios diante da tua palavra, Senhor, amém. Que, meu Deus, em nome de Jesus, nenhum mal nos alcance, que nenhum mal nos atinja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nós confiamos em Ti, Pai, nós descansamos debaixo das Tuas asas, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. Nós sabemos que os Seus planos não podem ser frustrados, e nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, meu Deus, que os Seus planos se cumpram sobre nós, porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua vontade. Tudo que o Senhor quiser para nós é também o que nós queremos, Pai. Então, meu Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, em nossas vidas, como ela já é feita nos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livrai-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor prospere os nossos caminhos, abençoe os projetos de nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor não deixe que nada nos falte, que a provisão de cada dia nos seja dada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então, gente, agora a gente vai começar Provérbios 6. Provérbios 6, Salomão diz assim: Filho meu, você é fiador de alguém? Você deu a tua palavra para algum estranho? Você ficou presa a ele pelas suas próprias palavras? Pois agora você vai ser obrigada a cumprir a promessa que você fez. Então agora, gente, a Bíblia diz pra gente não ser fiador de ninguém. Oh, é um negócio sério ser fiador, meu pai do céu, eu já fui, me lasquei. Não compensa ser fiador, não. E a Bíblia diz isso, não seja fiador, não seja. O que é ser fiador, né? Ser fiador é eu me propor a fazer o que a pessoa falou que ia fazer se ela não fizer. Por exemplo, a pessoa alugou uma casa e ela fez um compromisso de que vai pagar o aluguel todo mês. E eu entro como fiadora. O que eu tô dizendo? Se ela não pagar o aluguel, eu pago. Eu tô batendo no meu peito. Se ela não fizer, eu faço. Isso é ser fiador. É eu falar que se o outro não fizer o que ele prometeu que ia fazer, eu faço. Eu assumo o compromisso dele, como se fosse meu. E isso é ser fiador. E nessa época já existia isso também, né? Às vezes a pessoa pegava dinheiro emprestado com o outro. E falava, ó, eu vou pegar dinheiro emprestado com você e eu vou pagar em 10 vezes o dinheiro que eu tô pegando emprestado com você. E aquela pessoa não tinha bens, não tinha nada para o outro tomar caso ela não pagasse. Então, o que ele fazia? Ah, não, eu só te empresto se você colocar alguém que dê garantia, se você for um fiador. Então, ele pegava uma pessoa que tinha muitos bens. Porque se ele não pagasse, os bens daquela pessoa ia ser tomado para pagar a dívida. E é assim que acontece. Isso é um fiador. Na nossa legislação brasileira, existe, para ter uma ideia do que é ser fiador, na lei brasileira não existe a possibilidade de você ser retirado da sua casa para ir morar debaixo da ponte. Na lei brasileira não existe isso. Por exemplo, eu posso estar devendo o que for. Um juiz jamais vai me tirar debaixo da minha casa, do meu teto, para dar a minha casa para a minha dívida. Exceto em um caso, o fiador. Vocês acreditam nisso? Na lei brasileira, se você decide ser fiador e você tiver uma única casa que você mora nela, se a pessoa que você fez a fiança não pagar o que era devido e você tiver que pagar, a pessoa, o credor, pode tomar a tua casa, a casa que você vive, e você sai dela e fica debaixo da ponte. Na época que eu advogava, teve um cliente que fez isso. Ele foi ser fiador do irmão dele. E ele foi ser fiador do irmão dele
e o irmão dele ficou meses e meses sem pagar aluguel, não avisou ele, né? Houve o despejo, o irmão dele foi embora e entraram com processo. E então, no processo, ele foi chamado como fiador. A dívida, gente, era mais de 100 mil reais. E a casa dele foi para leilão. Era um senhorzinho de 60 e poucos anos, 70 anos. Ele não tinha outra casa, era a casa que ele morava. A casa dele foi para leilão. Ele perdeu o único imóvel que ele tinha. E ele não pode entrar, né? Ele até entra com a ação, se ele quiser, ele pode entrar, juridicamente falando, ele pode entrar com a ação para cobrar do outro. Mas agora, se o outro vai ter dinheiro para pagar, é outra questão, né? O irmão dele, pensa que era duro que só, vai pagar o quê, né? Nada. E o fiador é isso. E Salomão está dizendo, não seja fiador de ninguém. Não seja. Então ele diz, olha, vou falar o seguinte, você é fiador de alguém? Você deu a tua palavra para alguém que você ia cumprir? Caso a outra pessoa não cumprisse, você ia cumprir o que ela prometeu? Você fez isso? Saiba que se você fez isso, você ficou preso pelas suas próprias palavras. Você assumiu um compromisso sério. Saiba que ser fiador é algo sério. Então, no versículo 3, Salomão diz, mas não tem problema não, faz o seguinte, tem um jeito. Tem como você correr disso. E ele diz, agora, então faz o seguinte, meu filho. Vai lá e se livra disso. Se livra disso porque você está nas mãos dele. Que nem esse homem. Não é coisa boa. Vai lá e se livra disso, porque você está nas mãos dessa pessoa. Se ela não pagar, quem paga é você. E você paga sem usufruir. Quem usufruiu foi o outro. Você só paga, né? Então aqui Salomão diz, ó, vai lá, se humilha para ele, fica incomodando ele até que ele tire você de fiador. Não seja fiador de ninguém. Aí Salomão diz no versículo 4, ó, não durma, não descanse antes de sair dessa armadilha. Saia primeiro disso. Isso é uma armadilha, isso é uma arapuca. Isso vai te pegar, não seja fiador de ninguém. Aí aqui no versículo 5, Salomão diz, ó, se livra dessa armadilha, assim como uma gazela se livra da armadilha do caçador. Se livra dessa armadilha, assim como uma ave se livra da armadilha de um passarinheiro. Não caia nessa. E realmente, gente, é assim. Quando eu era mais nova, eu tinha acabado de fazer a maioridade, né? Tinha acabado de fazer 18. Quando você acaba de fazer 18, você pode comprar, né? Você tem nome no mercado, né? Você chega em qualquer lugar, você abre um carnê, compra qualquer coisa, né? Eu, na minha inocência, gente, ingenuidade, meus pais nunca me falaram nada sobre questão financeira. Eu era uma ingênua, era uma boba. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí tinha uma pessoa que eu achava que era minha amiga. Ela trabalhava comigo, eu achava que ela era minha amiga. E ela foi falou assim pra mim, Bruna, tira um celular no seu nome pra mim. O que eu tava fazendo? Sendo fiadora. Tava no meu nome. Aí ela falou, eu vou pagar. Eu pago certinho, mas tira. Aí você me dá o carnê, eu pago todo mês o carnê. Eu, boba, fui lá e tirei. Tirei o celular, o nome dela. Nem eu tinha um celular tão bom quanto aquele que eu tirei pra ela. O meu celular era pior. E eu tirei. E ela não pagou. E o meu nome foi sujo. E olha que absurdo. Você tem que pagar uma dívida que nem é sua, né? Meu nome foi para protesto. E você tem que pagar uma dívida que nem é sua. Não seja fiador de ninguém. Salomão diz, não seja. Aí no versículo 6, agora Salomão vai falar sobre o preguiçoso, né? Salomão diz aqui, foi o que eu falei, é um dos trechos de provérbios mais conhecidos, é esse, né? Que Salomão fala pro preguiçoso ir ter com as formigas, né? Ô, preguiçoso, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga, né? E é muito conhecido isso, e me lembra, foi como eu disse no começo da aula, me lembra muito uma historinha infantil que eu lia, que era a cigarra e a formiga, né? Que a cigarra, ela passa o verão inteiro cantando, né? Passa o verão, a primavera, tudo que só canta, não quer saber de nada da vida, né? E a formiga, no verão e na primavera, ela passa estocando comida. Ela trabalha no verão e na primavera sem parar para estocar comida. Por quê? Porque no inverno ela vai ficar descansando e tem a comida, o estoque de comida dela ali, né? E a cigarra não tinha. E eu lembro dessa historinha, né? E isso vem de onde? Desse livro de Provérbios. A gente lembra que Salomão, ele era um estudioso. Salomão, ele tinha prazer no saber.
Salomão, quanto mais ele sabia, mais ele estudava. Salomão era assim. E a gente lembra que ele estudava os animais, lembra? Ele estudava os animais, ele estudava os insetos, ele estudava as plantas e ele estudava as formigas. Salomão estudava as formigas. E Salomão, ele ficava observando a vida das formigas, né? E ele olhava assim as formigas e ele observava que no verão e na primavera elas trabalhavam, ficavam levando folhas, ficavam levando comidinha, né? E ficavam levando lá para a casinha delas, né? E ele observando. E no inverno ele via que elas não trabalhavam, elas ficavam lá dentro da casinha delas, ficavam quietinhas lá. E ele começou a observar isso. E então ele diz agora pro preguiçoso ir aprender com as formigas. Ele diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas, vai aprender com as formigas, vai ter com as formigas, né? Olha para os caminhos dela e seja sábio. Veja como elas trabalham e você vai ser sábio. Pois elas não têm chefe. A formiga ela não tem chefe, a formiga não tem guarda, a formiga não tem um carrasco ali açoitando ela para ela trabalhar, não tem nada disso. Mas ainda assim, elas trabalham. Elas trabalham no verão para preparar o alimento delas para o inverno. E ele diz isso. Ainda assim, prepara o seu alimento. Na cega, né, na época ali de colheita, que era a época do verão, primavera, elas ajuntam o seu mantimento. Então aprende com elas, preguiçoso, né? Preguiçoso, vai aprender com a formiga. A formiga, ela não tem ninguém que mande nelas, mas ainda assim elas fazem. Ainda assim elas vão trabalhar para que elas tenham um inverno seguro, né? Para que elas tenham um inverno tranquilo. E assim seja você também, preguiçoso. Vai aprender com elas, vai trabalhar para que você tenha uma velhice tranquila, ô preguiçoso. É isso que Salomão está falando. Vai trabalhar para que a sua velhice seja tranquila, teu preguiçoso. Vai trabalhar para que a tua vida seja tranquila, teu preguiçoso. Então, no versículo 9, Salomão continua falando com o preguiçoso. Aí Salomão fala assim: ô preguiçoso, até quando você vai ficar aí deitado, sem trabalhar? Até quando você vai ficar aí nesse teu sono? Não quer acordar não, só quer dormir. Quanto mais dorme, mais sono tem. Até quando? Então, no versículo 10, Salomão diz: você fica um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco a ficar repousando de braços cruzados sem fazer nada, só quer descansar. Essa pessoa quer descansar de descansar, né? Quer descansar do repouso, né? A pessoa não fez nada e tá cansada do repouso. Então, só quer descansar, meu filho, né? Aí no versículo 11, Salomão fala: entende, preguiçoso, que assim como um ladrão chega de repente em uma casa, assim vai chegar para você a pobreza. De repente. Assim como um homem armado aparece de repente e te deixa ali, né? Você tá despreparado, o homem armado apareceu. Assim vai aparecer para você a necessidade na tua vida. De tanto que você dorme. Por você não fazer nada, por você não trabalhar. Quando você for ver, quando você for acordar, você vai ver que você está passando necessidade. Você está precisando de coisas. Você está pobre. A pobreza chegou. O dinheiro acabou. O mantimento acabou. E assim vai ser. Então vai à luta, meu filho. Aprende com a formiga, vai trabalhar, né? Não tem essa, vai trabalhar para você mesmo. A formiga trabalha para ela descansar. Você quer descansar? Então trabalha. Aí você descansa de trabalhar. Então no versículo 12, agora Salomão vai começar a falar sobre o homem mau. Salomão no versículo 12 diz assim: o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, né? Então o homem que é ruim, o homem que é mau, a boca dele é má. Ele só fala maldade. Da boca dele só sai coisa ruim, não sai coisa boa, sai coisa má. Então ele diz assim no versículo 13: eles ficam acenando com os olhos deles, eles ficam falando com os pés, fazendo sinais com os pés deles, eles ficam fazendo sinais com os dedos deles, né? Para tentar enganar os outros enquanto eles falam. Tem gente que é assim, né? Enquanto fala e fica fazendo gestos, né? Movimentos assim para tentar te entreter, né? Para tentar te
Quem faz isso daí, geralmente é aquele povo de jogo, né? Você já viu? A minha avó, tadinha, minha avó uma vez caiu nessa. Ela foi jogar o dinheiro, o único dinheiro que ela tinha para pagar a conta de luz, minha avó. Ela foi jogar naquele negócio do copo. O homem ficava lá na pracinha e ficava mudando os copos lá, né? Aí minha avó olhou e tinha um homem que acertou. Ela achou tão fácil. Ela falou, eu vou fazer também, ganhar um dinheiro, né? Só que esse homem que acerta é parte do bando. Não é um de fora. Sempre tem um combinado ali que é uma parte do bando que acerta para achar que é fácil, para os outros acharem que é fácil. Então ela foi, coitada. E ela falou que ele falava e distraía ela. E ela perdeu o dinheiro todo dela, né? E é isso que Salomão está dizendo aqui. Toma cuidado. Toma cuidado que o homem mau, ele fala maldade. E para te enganar, às vezes ele vai fazer gestos com a mão, vai fazer gestos com os pés, vai fazer gestos com os dedos. Ele vai tentar te enganar ali, fingindo que tá caminhando em tal lugar. E não tá, ele tá te enganando. Então toma cuidado. E então no versículo 14, Salomão diz: porque na verdade no coração deles há maldade. Todo tempo eles planejam o mal. E eles ficam espalhando confusão por toda parte. Esse povo aí, né, eles ficam maquinando mal. Então toma cuidado, não cai na deles, desse homem mal, porque não é coisa boa que ele tá falando. Da boca dele não sai coisa boa, é coisa má. Então ele tá maquinando alguma coisa ruim, né? E a verdade é que eles gostam de confusão. Eles gostam de fazer as pessoas brigarem. Eles gostam de fazer as pessoas ficarem com raiva, perder a paciência. É disso que eles gostam. Fica longe desse povo. Então aqui no versículo 15, Salomão diz, e é por isso, por eles serem assim, por eles enganarem as pessoas dessa forma, por eles terem tanta maldade no coração deles, ficarem maquinando essa maldade, tudo, fazendo as pessoas brigarem, é por causa disso que a destruição deles vai vir de repente. Eles vão ser destruídos de repente. Quando eles menos esperarem, já vão estar destruídos. Num instante, eles vão ser destruídos. E não vai ter para onde eles escaparem, não vai ter cura. Não vai ter para onde eles correrem. Então agora no versículo 16 tem outra parte famosa também desse provérbios, né? Que são as 6 coisas que Deus abomina, né? E as 6 coisas que Deus se aborrece e a 7ª ele abomina, né? A gente lembra quando a gente estudou ali Gênesis, quando a gente falou sobre Lia e Raquel, e quando a gente falou também sobre Jacó e Esaú, a Bíblia fala aborrece, né? Quando a Bíblia diz aborrece, no hebraico significa odeia, né? Em alguns casos significa odeia ou ama menos, né? Depende ali do contexto bíblico onde você vai pôr, né? No caso do contexto bíblico de Esaú e Jacó e de Lia e Raquel, era amar menos, tá? Então não é que Deus odeia, né? Mas Deus ama menos. Mas no versículo 16 aqui, esse aborrece significa odiar mesmo. Deus odeia, Deus não gosta disso. Então, Deus odeia 6 coisas. 6 coisas Deus detesta. E a 7ª Deus abomina. É pior que odiar. É isso, abominar é pior. Então, a 7ª coisa para Deus é ainda pior que as outras. Quais são elas? Primeira coisa, olhos altivos. Deus odeia quem tem olhos orgulhosos. Deus odeia quem é orgulhoso. Deus odeia aquelas pessoas que se acham, sabe? O orgulhoso. Deus odeia. Outra coisa que Deus odeia, a língua mentirosa. Aquele que fala mentiras. Deus odeia a língua mentirosa. Outra coisa que Deus odeia, as mãos que derramam o sangue inocente. Outra coisa que Deus odeia, um coração, uma mente que tem planos perversos. Deus odeia. Aquela mente que fica planejando mal, aquele coração que fica planejando mal. Deus odeia. Mais uma coisa que Deus odeia, os pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia isso. Versículo 19 diz a 6ª coisa que Deus odeia. A testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia testemunha falsa, pessoa que está falando uma coisa que não aconteceu para prejudicar um inocente, né? Uma pessoa que é inocente, é uma pessoa que está certa, é a pessoa que está testemunhando falso, está mentindo, né? Deus odeia isso. E o que é que Deus abomina, que é o último? É aquela pessoa que faz os irmãos brigarem.
O que é os irmãos? É irmãos de sangue? Tem que ser parente? Não. Quando a Bíblia diz irmão, significa semelhante. Ou seja, não precisa ser do meu sangue. É semelhante. Ou seja, é humano. Deus abomina. Para Deus é pior do que tudo isso. O pior é aquela pessoa que faz os outros brigarem. Faz um vizinho brigar com outro vizinho. Faz uma pessoa brigar com outra pessoa. Esse é o pior. Que fica falando, vai, bate, eu não deixava quieto, hein? Vai lá, bate nele, não sei o quê. Deus abomina isso. Deus abomina essa pessoa que fica incitando a violência, incitando que os irmãos briguem, que as pessoas briguem, né? Então, agora no versículo 20, Salomão volta para outro conselho agora. Ele vai começar a falar de novo sobre o adultério. E ele diz assim no versículo 20: Meu filho, guarda o ensinamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Meu filho, ouve o que o teu pai diz, ouve o que a tua mãe diz, eles sabem o que eles falam. Lembra que a gente viu isso no capítulo 1? Salomão está falando isso agora de novo. Meu filho, escuta o que sua mãe diz, escuta o que seu pai diz, eles sabem o que eles falam. E não só escuta, mas guarda, pratica o que eles dizem, porque é ensinamento, é coisa que vai ser boa para você. Aí no versículo 21, Salomão diz, ata-os, né, esses ensinamentos, essa instrução, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Ou seja, não esquece. Não esquece o que os seus pais disseram para você. Não esquece os ensinamentos do teu pai. Não esquece os ensinamentos da tua mãe. Não faça isso. É muito importante para você. Lembre deles. Versículo 22. Pois a verdade é que esses ensinamentos vão te guiar na tua caminhada. E esses ensinamentos, eles vão te proteger quando você for deitar. E eles vão te aconselhar durante o dia. É muito importante. Por isso, não se esqueça. Deixa eles gravados no seu coração, na sua mente. Não esqueça desses ensinamentos. Então, no versículo 23, Salomão diz: porque a verdade é que o ensino é lâmpada. O ensino clareia tudo. O ensino faz a gente ver o que a gente não via. O ensino é lâmpada no nosso caminho. A gente vai conseguir enxergar o que a gente não está enxergando. Vai clarear o nosso dia para a gente, clarear o nosso caminho para a gente. E a instrução é luz. A instrução do teu pai, da tua mãe, a instrução do sábio vai te conduzir, vai te guiar no caminho, vai ser luz para você seguir ela. As repreensões vindas da correção, elas não são ruins, elas na verdade nos ensinam a viver. Não rejeite as repreensões do teu pai. Não rejeite as repreensões da tua mãe. Porque essas repreensões, essas correções, é que vão te ensinar a viver. Versículo 24. Agora ele começa a falar sobre o adultério. Ele diz assim: esses ensinamentos vão te livrar do homem imoral, da mulher imoral e das palavras sedutoras deles. Não cobice no teu coração a formosura dessa pessoa. Não deseje ela porque ela é bonita. Esse imoral, né? Essa imoral. Não deseje porque ele é bonito, porque ela é bonita. Não. Não fica se prendendo às olhadas deles, né? Porque realmente, né? Às vezes eles dão umas olhadas assim, né? Homem, mulher, né? Não se prenda a esses olhares, porque você vai se perder nesses olhares. Não olhe. Começou a olhar para você, já desvia. Olha para outra coisa. Não se prenda nesses olhares, porque você vai se perder. Versículo 26 diz assim: porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, por causa de uma prostituta, o homem ele é reduzido a sair nas ruas pedindo um bocado de pão. O homem ele é tão destruído por uma prostituta que ele perde todos os bens dele, fica pobre e ele sai na rua pedindo pão para comer por causa de uma prostituta. Ele é reduzido a isso, ele é destruído. Uma prostituta tem a capacidade de fazer isso na vida de um homem. De reduzir ele a não ter mais bens e sair pedindo esmola na rua. Mas quanto à mulher adúltera, essa ela não vai te deixar na rua pedindo um pão.
ela vai acabar com a tua vida. Ele está dizendo aqui que a mulher adúltera é pior, né? É nesse sentido. Não que ele esteja incentivando a prostituição, tá, gente? Não, prostituição também é ruim, ele acabou de falar. A prostituta deixa o homem na rua pedindo esmola. Mas a adúltera, ela acaba com a vida do homem. Ela acaba. E é isso que ele está dizendo. Não caia nessa. Não caia nos golpes do adúltero e da adúltera. No versículo 27, então, Salomão diz: por acaso você acha que alguém pode segurar fogo no peito e não se queimar? É possível isso? Você acha que alguém pode ficar andando sobre o fogo e não queimar os pés? Assim também é quem se aproxima da mulher do próximo. Assim também é aquele, né, que tem caso com mulher adúltera, com um homem adúltero, né, que quer ter caso com a mulher do outro, com o homem do outro, né, ou que traz seu marido, traz sua esposa. Assim é também. Tá brincando com fogo. Tá brincando com fogo. Não faça isso. Não será inocente todo aquele que a tocar. Você não vai ser tido por inocente se você tocar uma mulher casada. Você não vai ser tido por inocente se você tida por inocente se você tocar um homem casado. Você não vai ser tida por inocente se você trair o teu marido. Você não vai ser tido por inocente se você trair a tua esposa. Então, no versículo 30, Salomão diz: até o ladrão, um ladrão que rouba porque ele tá morrendo de fome, né? O ladrão tá morrendo de fome, ele vai lá e rouba uma coxinha. Até esse ladrão, morrendo de fome, que roubou uma coxinha, ele paga pelo que ele fez. No versículo 31 diz que quando esse ladrão, que roubou uma coxinha para sobreviver, porque ele estava morrendo de fome, se ninguém teve dó dele, uma pessoa que roubou por fome, se quando ele é pego, ninguém tem dó dele, e ele responde e paga, e a pena dele é séria, apesar dele ter roubado por fome. Aqui diz no versículo 31, ele é obrigado a pagar 7 vezes mais o que ele roubou, apesar de ter roubado por fome. Se ninguém tem dó dele, se esse que roubou por fome é obrigado a entregar todos os bens dele para pagar o roubo que ele fez por fome, você acha que você que é adúltero vão ter dó? Vai ter dó nada, ninguém vai ter dó de você não, é isso que Salomão está dizendo. Aí no versículo 32, Salomão diz: assim, o que adultera com uma mulher é sem juízo. Você acha que vão ter dó, que vão ter você por inocente? Você tá traindo sua mulher, tá traindo seu esposo, você vai ser coitado? Não. Não. Se nem esse ladrão não é coitado, você vai ser coitado? Não. Se você que tá saindo com uma mulher casada, você que tá saindo com um homem casado, você acha que você vai ser coitado? Não. Também não. E aqui diz, a verdade é que você que faz isso, você é uma pessoa sem juízo. Você não tem juízo nenhum. Você não tem entendimento nenhum. Se você tivesse esse entendimento do que vai acontecer com você, do que acontece, do que pode acontecer, do caminho que leva a isso, você não estava fazendo isso. Então você é uma pessoa sem entendimento, você é uma pessoa sem juízo, você é uma pessoa sem inteligência. A gente falou isso na aula passada, né? Na aula de ontem. A verdade é que tem uma pesquisa, eu falei isso ontem, né? Tem uma pesquisa que foi feita, né? Uma pesquisa científica, que o cientista estava medindo o QI das pessoas, né? E as pessoas que não traem, que dizem que é importante a fidelidade num relacionamento, que elas não traem, que elas não aceitam traição, tem QI mais elevado do que as pessoas que falam que não tem problema trair. Elas são mais inteligentes. E é isso que Salomão está falando. A pessoa que trai, ou que sai com alguém que trai, é uma pessoa burra, é uma pessoa sem inteligência. Na verdade, ele não está enganando o outro. Ele está enganando a ele mesmo. Ele está se destruindo a si próprio. Não está destruindo o outro. Não está fazendo mal pro outro, está fazendo mal a si mesmo. É isso que Salomão está falando. E ele, essa pessoa, vai achar o castigo dele. Ah, ele vai. Ele vai achar a desonra dele, a desgraça dele, ele vai. E a vergonha dele, quando ele for descoberto e vier à tona, a vergonha dele não vai se apagar nunca.
Ele sempre vai ser aquele, né? Você vai olhar para ele e vai sentir vergonha. É, sempre. A vergonha alheia, né? É. E no versículo 34, Salomão diz: porque o ciúme faz o marido ficar furioso. E a vingança de um marido ciumento, a vingança de uma mulher ciumenta não tem limites. Então toma cuidado. E hoje a gente vê isso, né, gente? É muito natural, né? Infelizmente. A gente vê tanta gente aí, né, que morre, né? O homem que matou o amante, né? O amante que matou não sei quem, né? O marido que matou o amante, né? E é isso que tá falando aqui. Igual tem um caso que eu vi um tempo atrás, o homem tinha uma amante. A amante engravidou. Aí a amante queria que ele registrasse o filho. Ele matou a amante e o filho, porque ele não queria registrar. Ele queria continuar com a esposa dele. Aí ele matou a amante e o filho. Gente, e é isso que tá falando aqui. Isso não vai dar certo. Uma hora vai dar errado. Sai disso. Não inventa essa coisa não, que não é certo não. Isso não é bom não, né? Porque o ciúme faz qualquer um ficar cego. O ciúme faz a pessoa ficar louca. Né? Às vezes você vê, você fala, nossa, mas ele, nossa, quem diria, ele nunca faria isso. Nossa, ele era tão bonzinho, jamais que ele faria isso. O ciúme faz a pessoa ficar cega. A vingança faz a pessoa perder os seus limites. É aquela pessoa, né, que você diz, não mata nenhuma mosca. Pronto, o limite dela foi perdido. Agora ela mata. E é isso. E Salomão tá falando, toma cuidado. Você tá brincando com fogo. Não traia. E não ajude quem trai também. Não vai ficar traindo também, né? Eu não tenho compromisso, né? Eu já vi gente falando isso, né? Eu sou solteira, eu não tenho compromisso com ninguém. É ele que tem, a responsabilidade é dele. Não, é tua também. Você tá sendo como casado pra quê? Então, no versículo 35, amém, para finalizar a aula de hoje, diz assim: esse homem, essa mulher, quando descobrir que está sendo traído, ele não vai aceitar resgate nenhum. Ele não vai aceitar indenização nenhuma. Não adianta você vir e falar, vou pagar uma indenizaçãozinha aqui, né? Eu tô saindo com sua esposa, toma uma indenizaçãozinha aqui, ó. Não, ele não vai aceitar nada. E aqui diz, e não importa quantos presentes você dê, ele não vai aceitar também. Porque o ciúme cega. E a vingança faz você perder os seus limites. Aí quando você vê, né? Igual um tempo atrás também teve um caso aí de uma mulher que enviou para outra mulher uma caixa com bombom envenenado. E é isso. É isso. Pra que vai fazer isso, né? Então toma cuidado. Pra que adulterar, né? Pra que trair seu esposo, trair sua mulher? Como Salomão disse ontem, né? Que bonito, né? Se alegra com o esposo da tua mocidade. Se alegra com a esposa da tua mocidade. Se alegra com aquele que é teu companheiro, que esteve com você em todos os momentos. Pra que você vai abrir mão de uma história de alguém que você já conhece pra você arriscar algo novo? Pra quê, né? Por que isso? Trocar o certo pelo duvidoso, pela loucura? Pra quê, né? Então, amém, gente. Glória a Deus, tá? Amém. A gente vai finalizar aqui a aula hoje. Na segunda-feira a gente vai falar sobre Provérbios 7. Amém. Glória a Deus. E vamos seguir aí, terminando todo o livro de Provérbios. Aí a gente volta para o livro de Reis. Finaliza ali vai para a velhice de Salomão e entra para o livro de Eclesiastes, tá? Daqui a pouco a gente vai estar no livro de Eclesiastes também, né? Eu tava acompanhando ali, fazendo o roteiro, né? Para ver qual livro a gente vai intercalando ali, né, durante os períodos históricos. Daqui a pouco a gente vai estudar o livro de Jonas também. O livro de Jonas está chegando também. Eu estava vendo ali, fazendo a contagem ali dos períodos, né? E o livro de Jonas também está chegando. Daqui a pouco a gente vai estudar o livro de Jonas. Amém. Então, gente, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos guarde. Amém. Amém, Paty. Que bom que você entrou. Glória a Deus. Te amo, viu? Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. No Meet, eu vou perguntar pro